Além da borda mais distante do Cicatrix Maledictum, a noroeste do Olho do Terror, há algo sombrio e terrível que assombra o setor Calixus. É antigo, é poderoso e é faminto. Bem-vindo, caro ouvinte. Eu sou Baldermort, seu servo fiel, e quero apresentar as forças, facções e figuras do universo Warhammer 40.000K. A sombria escuridão do futuro distante, onde não há tempo para a paz, só há tempo para a guerra. Se você deseja ver o Shahel prosperar, então curta e se inscreva, mas tente também ajudar deixando um comentário. Acho interessante e esclarecedor ler os comentários, além de ser muito útil para mim. Depois do hack recente, o YouTube não gosta mais de mim, então dê uma força se quiser ver a gente ficar forte de novo. E hoje vamos dar uma olhada introdutória em uma das ameaças mais vis do Império e de toda a humanidade. Mas tire da cabeça o pensamento confortável de que eles possam ser novos ou talvez uma consequência da abertura da grande fenda. Pois eles não são corrompidos pela disformidade, nem servos dos poderes sombrios. Isso quase seria uma ilusão reconfortante, pensar que tais horrores estavam e estão sempre ligados aos mais vis. 4. Não. Embora muitos tenham feito comparações com os servos do caos, eles são seres do espaço real e sua ameaça é de uma ordem completamente diferente. Mais um remanescente macabro de eras passadas. Eles podem não ser tão antigos quanto as legiões sem alma, mas ninguém sabe ao certo a diferença. No mínimo, eles são sobreviventes da Grande Cruzada e desempenharam um grande papel nela. Na verdade, foi essa congregação sombria e terrível de horrores que ameaçou destruir o Império Nascente antes que ele estivesse totalmente formado. Eles estavam entre as forças que mataram dezenas de milhares de Astartes, os fuzileiros espaciais, quando estes estavam no auge de seu poder e majestade. Eles foram o inimigo que forçou o Imperador a buscar profundamente em seu próprio passado uma arma para derrotá-los. E há rumores suspeitas de que eles podem muito bem ter sido a razão pela qual os primarcas perdidos, o segundo e o 11º, os esquecidos e os expurgados, foram apagados dos registros imperiais. Mas agora é hora de mostrar, não apenas contar, que tipo de inimigo estamos discutindo hoje. A lei virá em seguida. Da Biblioteca Careca Krumkruach. Nós atiramos, continuamos atirando. Os Laspax são substituídos repetidas vezes. Alguns começaram a jogar seus pacotes antigos no fogo sempre que os encontravam para reabastecer rapidamente. Só para disparar mais alguns tiros. O fedor de luvas queimadas misturava-se ao cheiro de vísceras e morte enquanto eles resgatavam os pacotes das chamas. Porque isso parecia ser um jogo de números, os números deles contra nossos disparos. Nós não sabíamos que eles estavam brincando com a gente. Essa percepção veio depois, quando testemunhamos do que eles eram capazes. Eu ordeno uma retirada geral para as próximas barricadas. Meus homens correm por mim, atiram os últimos tiros e se retiram um a um. Eu sou o último. Da muralha, eu puxo 2 granadas de fragmentação e as lanço nas massas gemendo abaixo. Elas caem no meio do inimigo e explodem. Um baque surdo ecoa, acompanhado por jatos de sangue e membros decepados. Isso não vai detê-los. Nada conseguiu até agora. Os nossos. De alguma forma, eles os alcançaram, fizeram algo com eles, os voltaram contra nós, humanos. Cada tiro que meu esquadrão dispara é preciso, calculado. Estamos abrindo buracos nas cabeças de humanos. Não foi para isso que me alistei. Me disseram que éramos necessários. Que iríamos conter a maré da imundície dos Xenos. Eu esperava. Pele verdes eram os que todos conhecíamos.
Mais tarde, quando recebi o treinamento básico sobre reconhecimento de Xenos, pensei que talvez fossem os Eldar, ou até mesmo os insetos que seríamos enviados para exterminar. Os regimentos da Astra militaram a Guarda Imperial. Nós somos aqueles que ficam nas muralhas. Nós somos o escudo da humanidade. Nós somos o martelo do Imperador. Em vez disso, fomos enviados para a Frente 1, sobre a qual ninguém sabia nada. Nunca saímos do setor Calixis, mas todos sabiam. Nos aproximamos das estrelas Halo, aquele lugar fora da luz do Astronomican, além do Império, onde a escuridão predominava e diziam que horrores se escondiam. Meses a bordo da nave em trânsito foram dedicados ao treinamento, muitas vezes com munição real, é claro. O que mais tínhamos para fazer? E os abades de treinamento do Scholar Progenium? Eles estavam presentes colocando os Scions à prova. E nossos próprios oficiais e comissários pareciam estar competindo com eles para ver quem conseguia deixar suas tropas mais miseráveis. Mas então, vendo o que temos que enfrentar, não posso culpá-los. O desgaste constante de reações automáticas agora está incorporado em todos nós. Nós não pensamos. Agimos, ficamos de pé e atiramos, recuamos, depois ficamos de pé e atiramos, como servos. Nós não pensamos. Nós não pensamos nos nomes das pessoas que somos obrigados a enviar para o Imperador. Nós não pensamos sobre o que acontece quando não há mais para onde recuar. Nós não pensamos sobre o que acontece quando ficamos sem Leyspects. Nós não pensamos sobre o que acontece quando chega a hora do trabalho com baioneta. Nós ficamos de pé e atiramos. Nossas novas linhas de defesa são apoiadas por equipes de armas pesadas. Eles disparam uma rajada de tiros de bolter pesado para nos cobrir enquanto avançamos até suas linhas, cruzando as barricadas e nos posicionando para defender o novo local. Pelo menos há novos Laspecs aqui. Talvez não seja o suficiente, todos nós sabemos disso, mas é bom ver a bolsa passando pela linha. Eu pego só 2, deixando mais para os meus rapazes. Tenho que ficar atento a todos os ângulos. Atire menos do que eles. Certifique-se de que não estamos sendo flanqueados nem feitos de bobos. Eu sei, deveria ser simples. Eles são um bando de humanos cambaleantes vindo em nossa direção, às vezes correndo. Mas eu tenho uma sensação e não consigo exatamente dizer o porquê. Mas isso não é? Nem chega perto. E eu olho para cima, ao redor, para todo lado. Aquele aperto no fundo do meu estômago não tem nada a ver com um massacre em massa de outros humanos claramente possuídos. Não é diferente das missões de supressão que fizemos em Mundo Colmeia, Torgos. Bem, tirando o fato de que esse pessoal não está nos atacando desesperadamente por comida, eles só estão atacando para matar. Nós vimos eles atacarem o Esquadrão Agenor. Eles estavam como cães raivosos quando pegaram nossos rapazes, arrancando gargantas com os próprios dentes, derrubando nossos caras na porrada. Mas o Esquadrão Agenor não recuou de forma organizada como foi instruído. Eles ficaram firmes e morreram por isso. Nós não pudemos salvá-los. Os ninhos de parafusos pesados ceifam as fileiras da frente do inimigo que avança e os destroem em pedaços. Mas então a maré diminui. Cada vez menos deles vêm a cada segundo. Os rapazes comemoram, batendo nos ombros e nas costas uns dos outros enquanto apontam para o massacre terrível à sua frente. Eles acham que já vimos o pior, que os grandalhões os impediram. E eu quase deixei-me acreditar nisso também. Então fica pior. Enquanto a multidão desacelera, grupos correm para fora carregando coisas. Eles têm 3 pernas de metal que sustentam algo carnudo e cheio de tentáculos no topo. No início, olhei 2 vezes. Havia alguma força de insetos escondida entre as massas zumbificadas? Mas não, eles não eram insetos. Não faça o que esse pessoal fez. Tentáculos se contorcendo e uma boca central no topo, avançando tão rápido que até um fuzileiro teria dificuldade.
Eles eram tão ágeis, saltando sobre o rebanho e vindo em nossa direção mais rápido que um sentinela em alta velocidade. Olhamos horrorizados, mas nosso treinamento já condicionava nossas mentes. Atiramos repetidas vezes. Alguns dos rapazes acertaram eles, arrancando folhas e tentáculos, mas raramente os parando. Então as equipes de bolter pesado se saíram melhor. Mas eles levaram vantagem sobre a gente e essas coisas. Do centro de seus núcleos carnudos, bocais metálicos saíram e eles revidaram contra a gente. Feixes de escuridão saíram e atingiram as plataformas de armas pesadas. Eles matavam qualquer um que atingissem, mas pior era que, ao atingir um saco de areia ou parede, isso se deteriorava como se envelhecesse milhões de anos num instante. Isso significava que não havia para onde correr, nem onde se esconder deles. Lancei um olhar para o oeste e testemunhei essas coisas. Esquadrão de execução Falmas. Quando esses horrores se aproximavam, seus tentáculos se solidificavam em lâminas afiadas e serrilhadas. Eles tinham espadas como membros, cortando qualquer coisa, ossos flak, até mesmo armas. Virei minha atenção para a frente de novo, gritando para os meus rapazes concentrarem o fogo nos monstros. E por 1 ou 2 momentos, funcionou. Perdemos o apoio das armas pesadas, mas conseguimos mantê-los afastados. Estava indo muito bem. Olhei ao redor novamente e senti algo vindo debaixo de nós. Vi o chão sendo coberto por vermes contorcendo-se e saindo da terra. Então eu não pude acreditar. Fiquei ali de boca aberta. Os vermes ao meu redor se juntaram em montes. Um monte que continuava subindo cada vez mais alto. Eu peguei minha pistola de ferrolho e atirei nessa torre crescente de vermes. Muitas coisas se contorcendo explodiram para fora, mas ela continuava subindo, agora pairando sobre mim, outras rastejando em direção à retaguarda dos meus homens. Dessas torres uma cabeça se formou, depois braços e pernas. Eu saquei minha espada-serra e a liguei enquanto meu esquadrão era atacado por trás. As coisas. Eles eram tão fortes. Eles jogavam os homens no chão, quebrando todos os seus ossos. As criaturas de membros de verme esticavam-se de forma impossível, como se fossem feitas de borracha. Elas se enrolam ao redor do capacete e do crânio dos meus homens, esmagando-os em um único movimento. Os outros monstros não eram nada, eram apenas uma distração. Esses homens verme, eles eram a verdadeira ameaça, os líderes desse ataque. Um deles portava um cajado que lançava escuridão, fazendo homens sumirem e virarem pó. Apenas pó envelhecido até deixar de existir. O que estava diante de mim parecia zombar, enquanto envolvia meus braços nas minhas pernas. Ele puxou antes que eu pudesse baixar minha lâmina de corrente, me arrastou pelo chão em direção ao seu corpo central. Tão rápido que perdi o controle da minha espada, até mesmo da minha pistola. Ele secretou uma gosma que queimou minha pele. Eu gritei, fui arrastado para suas garras. Ele me imobilizou. Então ele me virou, eu vi meus homens morrerem um por um, até o último. Então ele tirou meu capacete. Uma dor aguda na nuca quando meu crânio se partiu sob as mandíbulas. E eu nunca vi o Pain. E então ele está me devorando. O Ordo Xenos os conhece, teme-os, teme sua influência crescente, está tentando descobrir onde, quando e como eles estão se movendo, infiltrando-se em estruturas dentro do setor Calixus. Mas não está definido se eles vêm deste setor de fato. Quem entende do assunto acredita ser mais provável que tenham vindo das estrelas Hollow. No entanto, isso não é toda a verdade sobre o assunto, como veremos em um momento. Eles possuem tecnologia além da compreensão até mesmo dos antigos e anteriores governantes da galáxia, os Anciãos, e têm uma história lendária de luta contra o Império. Embora nem mesmo a Ordo Xenos saiba a extensão desse relacionamento, não consegue imaginar com quem eles já trabalharam ou para quem serviram como mestres.
É claro, só posso estar falando dos temidos Sloth. Agora, lembre-se de que isto é apenas uma introdução. Então, podemos voltar a tocar nesse assunto novamente. Os Sloths são antigos e completamente alienígenas em todos os sentidos imagináveis. Eles consomem a carne morta e necrótica de seres sencientes, preferindo os que foram mortos recentemente. E o petisco preferido deles é a massa encefálica. Para a preguiça, isso é uma iguaria de efeito narcótico. Exaltante e prazeroso além da compreensão. A preguiça pode experimentar as vidas daqueles que consome, assim como os Astartes ou os Krut. Uma tendência não. Mas até mesmo um corpo morto pode ser sustento para eles, só não é tão saboroso. Eles são tão distantes dos seres sencientes normais em forma, função e perspectiva que psíquicos que tentaram usar suas habilidades neles morreram de choque. Se isso é apenas a profundidade da depravação deles que destrói a mente do psíquico ou um efeito semelhante ao dos nulos que destrói psíquicos, não pode ser determinado com certeza. Mas em todo caso, ninguém deveria tentar vislumbrar a mente dos bichos preguiça. Mas o que é um bicho preguiça? Eles são numa forma estranha, parecendo um gestalt composto por milhares de partes separadas, semelhantes a larvas ou vermes. Daí um de seus muitos apelidos, os homens-larva. Tudo isso é coberto por uma substância nojenta, parecida com pus, que parece mantê-los unidos. Mas não se engane. Eles podem se separar e manipular a forma composta para estender os braços como o Senhor Fantástico, ou deslizar por dutos de ar ou algo assim. E eles são surpreendentemente fortes quando pressionados. Um lorde dessa raça uma vez lutou contra um primarca, Alfarius, até um impasse. E sim, eles estavam presentes durante o tempo da Grande Cruzada. Alguns acreditam que eles vêm saqueando e colhendo humanos desde a época das naves da Longa Marcha e da Idade das Trevas da tecnologia. Infelizmente, como eles fazem isso há tanto tempo, e as cruzadas aniquilaram tantas outras raças sencientes, os Sloths são conhecidos por terem uma excitação especial, beirando a fixação, por consumir humanos mortos acima de todos os outros. E, é claro, tirar vidas humanas é brincadeira de criança para tais horrores. Suas naves são fragmentos de escuridão no vazio, capazes de atravessar o espaço real em velocidades compatíveis com viagens pelo Warp. Assim, eles não precisam ser levados até os pontos de Mandeville, podendo literalmente aparecer em qualquer lugar a qualquer momento. Seu poder de fogo é necrótico, quase comparável em capacidade de envelhecimento e destruição ao armamento Gorse dos Necrons. Letal em suas mãos ou nas de suas muitas bestas guerreiras, como já ouvimos. Seus lordes têm cajados de tentáculos negros fantasmagóricos que disparam rajadas capazes de destruir até a armadura pesada dos Astartes, como a do Land Raider. E ninguém está a salvo dessas armas, não importa a armadura ou proteção. Eles já cruzaram espadas com os Marines muitas vezes, algumas mais recentemente, e registraram os Storm Wardens. Por exemplo, posso atestar a dificuldade em humilhar esse terror ancestral. Mas a verdade é muito pior quando se olha para a história deles. Pois os Sloth são geneticistas e engenheiros biológicos de grande poder. Eles criam monstros guerreiros que são uma mistura de materiais, tanto biológicos quanto metálicos. Eles possuem feras ceifadoras não muito diferentes das empregadas pelos Tirânides. Mas nada é realmente novo sob as estrelas da Via Láctea e o mal sempre se revela no final. A mera visão de um homem-larva pode abalar e destruir a mente até dos guerreiros mais disciplinados. Só os fuzileiros conseguem enfrentá-los sem arriscar a sanidade. E suas armaduras também são esotéricas, chamadas mantos e armaduras de véu. Na prática, um fornece a eles escudos cintilantes que refratam e consomem a luz, perfeitos para reconhecimento. A armadura de véu que eles podem usar é considerada algum tipo de campo psíquico que faz com que o olhar deslize sobre eles. Quase semelhante aos atributos de Corvus, Corax e seus semelhantes, ou das Damas do Esquecimento em seu auge.
Você pode vê-los, mas não consegue fazer sua mente se concentrar neles, nem mesmo reagir a eles. Seus navios são conhecidos por serem rápidos e mortais, disparando o poder de fogo necrótico que abre buracos nas naves inimigas devido à simples corrosão do tempo. Por isso muitos acreditam que eles têm ligação com os deuses sombrios. Nurgle em particular, pois eles são horríveis de se olhar e parecem imitar muitos dos poderes dele. No entanto, eles não têm relação alguma com os deuses do caos. Se o Ordo Xenos estiver correto, eles também têm a capacidade de formar seres que podem andar entre a humanidade, podem fazer contato. Então eles subornam e barganham, presenteando os fracos e corruptíveis com dádivas de poder além dos seus sonhos mais selvagens. Só mais tarde esses traidores descobrem que serviram aos Xenos malévolos. Mas é claro, nessa altura já é tarde demais. Assim, eles têm tentáculos de influência se expandindo pelo setor Calixus sob o disfarce do Sindicato Amarantino. Mas isso nós abordaremos no futuro, quando analisarmos todo o setor Calixus. No entanto, o mais preocupante sobre eles é seu histórico anterior, pois os Sloth são conhecidos por estarem ligados ao nome mais sombrio de todos. A Grande Cruzada era imparável, os primarcas que a lideravam para a vitória, invencíveis. Isso é sabido. O que não é amplamente divulgado é que todo o Império quase foi extinto, mesmo estando no auge de seu poder. A rebelião de Horus Lupacar destruiu o Império e o reduziu ao estado lamentável. Ele se arrastou pelos últimos 10.000 anos, mesmo antes da heresia, quando os Astartes eram unidos e leais e os mundos forja de Marte dos tecno-sacerdotes criavam maravilhas, em comparação com hoje, quando o próprio imperador caminhava entre a humanidade e entrava em combate quando necessário. Mesmo assim, o Império quase foi dominado, pois havia uma raça que caiu sobre o Império em número e força tão grandes que o confronto consumiu mais de 100.000 Astartes. E alguns dizem que as vidas de 2 dos primarcas, o Esquecido e o Expurgado, o segundo e o 11º primarcas. Agora, eu tenho algumas ideias próprias a esse respeito, então não serei deixado de lado nesta entrada. Houveram 3 guerras, 3 campanhas travadas contra esses seres, a ameaça que quase varreu a humanidade, e o inimigo era chamado de Hangdan. Agora, pretendo fazer um vídeo completo sobre esses eventos no futuro, mas isso exigirá um banquete só para isso. Apenas saibam que os Hangdan eram apoiados pelos Sloth. Alguns dizem que eles eram servos dos Hangdan, seguindo seu rastro de destruição, consumindo mortos e escravizados deixados para trás. Outros ainda acham que talvez fossem as preguiças que realmente estavam puxando as cordas que eles soltaram, os Hangdan como seus soldados rasos e ceifadores da tristeza. Os Hangdan eram uma força tão terrível que mais de 30.000 Astartes de 9 legiões foram enviados contra eles. Com bilhões de soldados de apoio e centenas, se não milhares de naves da naves imperiales necessárias para derrotá-los, os Hangdan foram vencidos e então exterminados, ou pelo menos é o que quase todos acreditam. Ainda assim, o legado deles foi tão terrível que a lembrança da guerra foi praticamente apagada dos registros do Império. Talvez apenas o Leão, primarca dos Anjos Negros, se lembre de tudo o que aconteceu. Mas foi tão grave que o próprio imperador teve que ir ao campo de batalha, e alguns dizem que ele foi forçado a levar uma arma. Tão terrível, isso remonta à guerra no céu. De qualquer forma, os Sloth estavam realmente presentes, foram destruídos e fugiram das forças que avançavam do vitorioso império. Eles foram para os confins da galáxia, por isso não acredito que venham das estrelas Halo. Pessoalmente, até que mais informações surjam, eu manteria minha crença de que eles apenas fugiram para essa região mais sombria de toda a Via Láctea. Agora, alguém pode perguntar, por que eles não atacaram o Império em sua fraqueza? Por que a Ordo Xenos não convocou uma cruzada para exterminá-los de uma vez por todas?
Os Sloth podem ser antigos e poderosos, mas é improvável que tenham números suficientes para enfrentar o Império. Ou não tinham. Com o movimento deles no setor Calixus, talvez esse não seja mais o caso para a Ordo Xenos. Avisado é prevenido. Eles conhecem os Sloth, mas não sabem da história deles com os Hangdan. Mais uma vez, o segredo do Imperador, de seus filhos e de seus sucessores, os Altos Senhores de Terror, pode muito bem significar a perdição de toda a raça humana. Pois quem pode realmente afirmar se esses arquibiólogos não esconderam sua força e deram origem a uma nova geração, ou até mesmo a um novo império de Hangdan? Uma discussão para outro dia. Fui Baldermort, seu servo fiel. Curta e se inscreva se eu mereci sua recompensa e confira a descrição do vídeo para outras oportunidades de entretenimento. Mas acima de tudo, não importa o que você faça hoje. Tente reservar um tempo para se divertir. Turulu.